Olá, boa tarde, amadas. Estamos aqui online, que bom, que ótimo. Deixa eu só ver uma coisita. Tá bem. Sejam bem-vindos. Ah, caramba! Gente, live é isso, né? A gente vai fazer uma gambiarra. Vai ficar com o celular pezinho, mas tá tudo certo. Aqui com um cristal, um cristal ametista segurando o celular. Computador com outro, com algumas perguntinhas que eu quero trazer para Dida. E tô aqui também com a Artemisia, gente. Trouxe hoje a Artemisia, a força da Artemisia para nossa live. Quem não conhece a Artemisia é uma erva muito especial na ginecologia natural. Eu conheci ela, na verdade, há muitos anos atrás. O nome dela em inglês chama-se Mugwort e ela é conhecida como uma erva que ajuda a ter sonhos lúcidos. Então eu costumava tomar ela em chá antes de dormir e colocar também dentro do travesseiro. E ela de fato ajuda nessa inspiração dos sonhos lúcidos. E aí só depois de alguns anos que eu fui descobrir fazendo os cursos da Belside, que é uma ginecologista natural maravilhosa aqui do Rio de Janeiro. Quem ainda não conhece, precisa conhecer. O Instagram dela é Ginecologia Natural. A Belside é maravilhosa. Fiz todos os cursos dela e aí fui aprendendo, né, que a Artemisia, ela tem uma função muito especial na ginecologia natural. Ela é uma erva moduladora, então ela ajuda mulheres que estão sangrando demais e mulheres que estão sangrando de menos. E ela traz essa energia, esse nome da deusa Artemis, que era a deusa dos partos, né, protetora dos partos, dos animais, das crianças. Então eu senti de trazer aqui hoje, eu estava caminhando e aí estava aqui no nosso jardim e ela me chamou. E aí eu falei, então ela vem hoje chegar com a Dida. Diana, vou chamar ela aqui, peraí. Dida, pede pra entrar, vi que você já tá aí dentro. Tá, peraí, acho que eu consigo te chamar aqui. E agora? Tá bom, Diana, foi. Consegue? Tá. Eba. Oi! Oi, meu amor. Ai, que bom te ver. Ai, que saudade, mulher Muitas, amada. muitas. Deixa eu botar aqui. Hoje eu tô botar aqui um filtro. Estou em lua abundante, sangrando a beça. Que bom, que honra estar com você aqui nesse momento, então. Amor, que delícia poder receber esse convite para essa nova temporada de maternidade, gestação, dos vapores da Mana. E eu tenho certeza que esses vapores vão ser muito cheirosos. Sim, Muito mesmo. contente de trazer esse tema hoje, conversar e te ver, né? Porque a gente fica trocando mensagem, mas não se vê. Pois é, meu amor. Tô muito feliz. Eu venho aqui te acompanhando, né? Então, gente, para quem não sabe, a Diana Schneider é uma mulher maravilhosa, uma parteira assim, da unha do pé até a última camada de alma do corpo dela. Ela, inclusive, hoje eu tava caminhando pensando, gente, a Dida tá parindo comigo até esse retorno pro mundo, né? Porque eu sinto que essa live aqui hoje para mim é um grande faz parte desse restart, né? Desse renascimento pós-maternidade, de voltar um pouquinho mais para o mundo. E então eu tava sentindo, gente, a Dida ela é realmente muito parteira, né? Em várias áreas da vida das mulheres, né? Então a Diana ela é enfermeira obstetra e ela é uma parteira peregrina. Eu amei isso quando eu fui ler, que eu falei, ela realmente é, porque a Diana agora está em terras andinas e está estudando com parteiras tradicionais do Peru, né, Dida? Então Tô está na fazendo Colômbia, amiga. pesquisas. Tô Tá na chegando no Colômbia. Peru na quinta. Tô chegando no Peru Olha. quinta-feira. Tô aqui na Colômbia. E está sendo muito especial poder beber dessa fonte, que para mim é um patrimônio da humanidade, né? Eu acho que esses saberes passados oralmente de mulheres, de abuelas, de povos originários que estão
na resistência de trazer um nascimento respeitoso, alinhado com essa natureza que é tão massacrada, e não é todas as mulheres também são muito massacradas, e que os homens também estão muito massacrados, e que estão todos muito massacrados. E a gente não parar para se associar com essa natureza bruta que nos circunda e voltar a perceber que a gente também faz parte dessa terra, eu acho que esse talvez seja o único caminho regenerativo, uma cultura regenerativa. E falar sobre as luas durante a gestação e parto, mana, é falar sobre regeneração, é falar sobre honrar essa ciclicidade que a gente tem a flor da pelve durante a gravidez e durante a vida, porque a mulher é um ser cíclico, né? Não tem como fugir disso. Só que na gestação isso fica. Sabe aquela frase do que é o desenho, a ciclicidade? Você entendeu? O que é o desenho? Sim. Porque é tão palpável esse lugar de ter engolido uma lua para parir um sol, para parir esse novo mundo, porque é isso que acontece na gestação e essa relação com as fases da lua. Voltar esse passo atrás, se reconhecer como essa natureza tão preciosa e tão modular, é a sobrevivência desse feminino sagrado, selvagem, real, atual, contemporâneo. A gente não pode se perder do nosso caminho. O nosso caminho pede para olhar para dentro o tempo todo. Empolguei, amor. Eu amo você se empolgada sempre, eu amo. Dida, você é assim uma. Eu sinto que sempre que eu converso com você são tantas pérolas, porque eu sei que você é muito estudiosa, né? Você já fez muitos e muitos partos, milhares de partos, acompanhou milhares de mulheres, até inclusive na pandemia, mulheres online. Então, eu sei que você não só tem essa parte do estudo que é muito forte em você, mas também esse acompanhamento ao vivo e a cores, né? Eu lembro que durante o parto da Lavi, agora, teve uma hora que eu olhei assim para você e para Elo e eu pensei, caraca, eu não acredito que essa é a vida delas. Que daqui a pouco daqui elas vão viver um outro parto, porque a atuação de vocês, né, de parteiras no parto é muito presente, né? Assim, tem uma questão energética e física também. Eu lembro que eu também pensei nisso. Eu falei, cara, e não é só energia, não é física. Assim, as duas estão ali fazendo força comigo, né? Então, isso traz uma bagagem muito grande, né? Então, por isso que eu pensei, cara, eu quero falar sobre maternidade, porque muitas mulheres me trouxeram esse pedido, né? Porque são assuntos muito extensos e a live fica que salva, né? Eu falei, a Dida, com certeza, sim, ela tem que estar, né? Eu só pensava em você, assim. E aí, esse assunto das luas e a maternidade eu acho muito bacana, porque é muito comum a mulher que já está acostumada, né? Assim, eu já faço o estudo das fases da lua com o meu ciclo menstrual, já entendo ali os arquétipos. E aí, de repente, você fica grávida e, caraca, mas aí cadê aquele ciclo? A gente fica mais tateando um novo espaço, uma nova relação com a lua. E aí eu acho que é bacana, assim, quando a mulher já tem uma noção de como é essa nova relação, ela consegue se permitir mais. Igualmente, quando ela já tem uma noção da relação do ciclo menstrual dela com a lua, né? Ela sabe que nesse momento tá tudo bem descansar, nesse momento é hora de produzir, nesse momento é hora de ter o deleite, né? E nesse momento é hora de deixar ir. E aí na gestação também. Mas eu fui entendendo com esse estudo que eu fui fazendo no meu corpo, em livros, que assim, isso se transforma em trimestres, né? Não é mais semanal. Então, assim, uma coisa que ficou muito viva para mim foi a ideia de que o primeiro trimestre, ele é a lua nova, né? Porque é quando a mulher, assim, ela engravida e, cara, agora é caverna, né? Vamos voltar lá para dentro. Eu até comentei sobre isso um pouco numa outra live que eu fiz com a Mari Almeida, que a gente fez sobre pré-concepção consciente, e aí acabou migrando um pouquinho para esse primeiro trimestre de gestação. E é uma parte assim que eu achei que ficou muito palpável para mim foi essa questão da limpeza que a lua nova traz. Né? E aí não é só uma semana de limpeza que a gente vive no ciclo menstrual, né? Na semana menstrual.
É uma limpeza de 3 meses. Então, o que eu comecei a reparar, Dida, é que o meu corpo, de repente, começou a deletar tudo que não estava sendo muito saudável para mim. Então, eu estava bebendo um pouco de café, deletei café. Açúcar, deletei açúcar. E aí o bicho pegou quando eu fiquei enjoada de telas. Aí eu falei, caraca, como é que eu vou trabalhar se eu tô enjoada de tela? Eu olhava pro celular, era um enjoo danado. Fiquei enjoada até da casa que eu tava morando, né? O problema foi Eu tanto que lembro. Eu lembro. isso pra mim, mas isso foi ótimo, porque o que que aconteceu? E Veio a quando calhar que no enjoa do último, marido, e quando enjoa do companheiro. pois é, aí é que danou-se, né? Eu já aconteceu isso comigo também, de enjoar do cheiro. Aí, meu Deus, sinal de que a relação tem que melhorar. Bom, eu acho que retomar ali do seu comentário, gente, ser parteira é um estilo de vida, não é uma profissão, né? Isso é clássico. Não é exatamente uma escolha, isso acontece, é um chamado, é uma iniciação, assim como uma gravidez. Eu gosto muito de ver a gestação como uma escola iniciática, né? E escola iniciática em saberes profundos da humanidade. Se a gente está atento a escutar os sinais que vêm com a gestação, e esses sinais que estão estampados abaixo do nosso nariz, ali na cicatriz umbilical principalmente, para a gente se conectar com esse junto, grandes transformações acontecem, e é isso que eu acompanho nesses movimentos que eu ajudo a criar, desses movimentos maternos, né? Uhum. Quantos insights vêm a partir desse reconhecimento do junto e da maternidade. E aí, em relação a essa relação da lua na gestação, né, como que a mulher pode se basear nessa mandala lunar durante a gravidez, é isso que você trouxe, mana. A gente pensa nos trimestres, mas a gente não pode esquecer que são 10 luas de gestação. E aí vira uma confusão, mas são 10 luas, então são quantos meses de gestação? Mas a gente pensa no calendário lunar dentro do calendário solar. E isso às vezes faz uma confusão. Então são 10, você conta 10 luas, né? São 10 meses lunares, que dá mais ou menos um ciclo a cada mês de 29 dias e meio, pensando em solstícios e equinócios. Então, claro que assim, isso tudo é subjetivo e não existe uma matemática exata quando a gente está falando de modulações emocionais e das influências desse campo em cima da natureza de cada mulher, que é única. Porque não existe uma flor igual à outra. Pode parecer, pode ser muito semelhante, mas é diferente. É outra terra que está ali, sabe? É trabalhar com um pouco dessa preciosidade, até de, como é que eu posso dizer? De se pesquisar inteira, sem medo de sentir, sem medo de validar o que você está vendo, porque esse é um estudo que é pessoal, que não existe receita pronta. Mas nessa brincadeira da gente gerar uma mandala gestacional baseada na Lua, a gente vai pegar 4 trimestres e não 3, porque a gestação tem 4 trimestres. Ou seja, o puerpério é um trimestre da gestação. Isso libera a mulher de muito peso, inclusive. Porque se a gente pensa que a gestação acaba quando o bebê nasce, meu amor, você está fodida. De verdade. Então, prolonga, assim, socialmente isso já é difícil, né? Porque a cultura, se a gente não coloca a boca no trombone para falar sobre isso, porque essa é uma revolução muito que vai vir da força desse feminino, que infelizmente tem essa taxação do temos que ser guerreira, temos que dar conta, temos que não sei o quê, daqui a pouco tá todo mundo criando filho sozinho. E não é para criar sozinho, né? A revolução, ela tá aqui entalada na garganta, a gente precisa comunicar isso para o mundo com... Não precisa ser de forma agressiva, apesar da resposta, muitas vezes, da violência que acontece nesse feminino, a gente querer devolver isso para o mundo, às vezes devolve com muita raiva, mas no jeitinho, dançando ali conforme a música, a gente vai encontrando nem uma água que busca a terra, que vai fazendo os seus caminhos e vai
driblando os obstáculos, os melhores caminhos para a gente trilhar. E a água ela vai juntando e vai agregando. E aí a gente tem uma lua que organiza as marés. E a gente tem uma gestação que organiza as nossas águas, emoções, as nossas águas internas. E se a gente pensar que é 80% água, e na gestação vocês vão produzir 40% a mais de volume sanguíneo, gente, que é coisa pra caramba, de plasma, líquidos, né? Edemas, bem, gente, 40% a mais de volume no corpo. Como que essa lua que modula as marés não vai modular as nossas emoções também? Então, o Pois é. primeiro trimestre, ele está falando, sim, da lua nova, da lua escura, que ensina que a luz está dentro, porque a mulher que está grávida, ela tem uma relação íntima com a face oculta da lua. Toda gestante tem dentro de si a face oculta, que é a parte que não aparece, porque se fosse para aparecer, meus amores, a barriga ficava transparente quando fosse crescendo, e não fica. Não é, gente? Sim. É Porque muito assim, misterioso, né? é muito, e é preciso ganhar intimidade com silêncio. Ganhar Uhum. intimidade com silêncio é escutar a face que não aparece para o lado de fora, mas que está reverberando, chega a fazer barulhinho, movimenta, Uhum. respira, né, dentro de você. Então, Sim. esse lugar de ser portadora de uma vida que atravessa a sua é uma escola e tanto. Então, não tenham medo de se relacionar, porque é tudo isso que um bebê pede. Principalmente lá na barriga. Não principalmente, mas É, também porque essa vida começa dentro e não fora. E essa sim. vida começa com um convite de: ei, você que já passou por isso, olha para o teu umbigo um pouquinho, conecta com a sua matriz, honra a sua linhagem, independente das cagadas que foram feitas, porque muita gente vai ter histórias desafiadoras e Sim. talvez todo mundo, ou não, sei lá. Mas se a gente pensar nas linhagens de tantas e tantas e tantas pessoas que atravessaram a nossa história para que a gente pudesse estar aqui como ponta de lança, como bola da vez, e agora sou eu que estou aqui com a barriga apontando para o mundo uma nova era. E eu preciso da força dessa lua, eu preciso da força desse sol, eu preciso do Uhum. sustento dessa terra e desse ar para eu me manter alinhada com quem eu estou, porque a gente está. Uhum. E aí, pensando no primeiro trimestre, a gente vai ter a medicina da serpente, que é a medicina da troca de casca. E a serpente, ela é aquele bicho Vim maravilhoso. até com ela aqui, ó. Ah, garota, é isso. A serpente foi muito difamada em muitas culturas, mas ela É, é, ela é poderosa. poderosíssima. E assim como a gente Positiva, né? precisa fazer as pazes com a maçã da mordida lá da Eva, que lascou o pecado original no sentido de pagarás com dor, com dores, né, no parto, os pecados da humanidade, a gente precisa Uhum. fazer pazes com essa maçã. Dá muito É. beijinho, falar, meu amor, foi no amor, energia sexual Sim. da vida, né? A tentação é a própria existência. A gente É. precisa associar essa medicina da serpente, que está muito ligada do início ao fim de um ciclo, quando a gente vai para a imagem do Ouroboros, que é aquela imagem da Hum. serpente que come o próprio rabo, né? Então, muita gente vai perceber que nessa ciclicidade de início e fim, sensações são muito parecidas, inclusive. Então, É. o início é aquele recolhimento. Eu, enquanto serpente, estou indo ali trocar de casca, porque não dá para ser a mesma. Você tem um, dois, Sim. três filhos, Já você vai era. ter muitas águas diferentes. É. E aí a gente se assume num lugar de morrer em vida, de se transformar, de transitar essa metamorfose desse convite que é gestar esse novo mundo dentro de si. Então a lua nova Uhum. está falando sobre isso. Busca a luz que está dentro, porque fora, lá na floresta que você está andando, a lua está escura. Você não vai enxergar um palmo se você não tiver com a chama da consciência acesa, se você não tiver com a chama do coração atenta para trilhar o seu caminho, que é individual,
E é junto porque ele é plural também. Porque é de um Uhum. que daqui a pouco você coloca no mundo, joga um ser humano. Pois E a é. lua nova também, se eu estiver falando muito, você me interrompe, né? Não, pode falar. Vou falar, gente, porque assim, é 1 hora de live e é muito assunto, e É, essa é uma das muito minhas assim. pesquisas mais que eu tenho amado muito. Talvez não dê para aprofundar o tanto que eu gostaria, mas vou falando aqui. Outra Sim, relação com essa lua nova é entender que ela está ligada ao inverno, né? E o inverno fala da força das sementes por debaixo da terra. Então, essa força de semente que vai eclodir e vai nascer um brotinho, né? Ela tá ali por debaixo da terra. Ou seja, primeiro trimestre é uma bosta. Você tá ali enjoada, com sono, né? Muitas vezes sim. totalmente atravessada. Se a mulher queria muito ter um bebê, fala: caraca, a gravidez é isso, socorro! Eu estou grávida de TPM, o que, que é isso que eu estou sentindo? Eu só sinto dor no seio, um enjoo, É, né? é Então muito tá tudo. difícil, né? E isso E, não é, é e, é muito. e pode ser muito frustrante, porque às vezes a mulher estava num desejo gigantesco de engravidar. E aí, quando a gravidez finalmente chega, caramba, mas é muito mais difícil do que ou eu lembrava, porque às vezes as gestações são muito diferentes, né? Ou eu imaginava. Então, eu fico pensando assim que, para mim, fica muito palpável quando eu entendo que eu estou abrindo espaço nesse meu corpo físico, que já está denso de 20 e tantos, ou 30 e tantos, ou 40 e tantos anos aqui na Terra, eu estou abrindo para receber um ser angelical, né? Um ser que, assim, tem uma energia muito leve, uma energia muito pura, muito divina. E eu entendo esse primeiro trimestre, essa lua nova, essa medicina da serpente, como uma oportunidade de desintoxicação do corpo, né? O ideal é que a gente possa fazer isso antes de gestar, mas isso nem sempre é uma oportunidade para todas as mulheres. Então, o primeiro trimestre ele entra como essa oportunidade e o corpo vai sendo guia, vai sendo bússola nesse processo, né? Então, o enjoo, eu li isso até num livro uma vez que na tradição maia elas falam muito sobre isso, como o enjoo ele faz parte dessa gestação, porque ele é importante para a mulher ir entendendo o que está deixando enjoada e ir tirando da vida, né? Isso é uma coisa que não está te fazendo bem nesse momento, então tira, e isso vai abrindo espaço para novos hábitos de vida que vão purificando essa mulher, e ela vai nessa constante purificação e desintoxicação, né? E nutrição, desintoxicação e nutrição. Isso vai fortalecendo esse primeiro trimestre para que ela possa encontrar um momento um pouco mais harmônico dessa gestação, né? Sim. E todo mundo começa de um começo, né? E começar bem é muito importante. Ter a consciência da intenção, né? Eu acho que mais do que qualquer outra coisa, o enjoo ele também está muito associado à produção da placenta, gente. Vocês produzem, além de uma pessoa dentro de vocês, um órgão. É só isso. Só. Um órgão dentro de vocês, né? Não é pouca coisa e não é mole. Então, assim, cara, se É, sintam muito fodas, porque vocês são fodas, sabe? mesmo, Sabe, somos incríveis produzir mesmo. uma placenta, meus amores, um bitelo desse tamanho, assim, parece uma caravela marinha, um negócio enorme, para fazer essa vida que está acontecendo dentro de você ser possível. Porque se Uhum. não for possível, né, não for viável, essa placenta nem existe. A placenta passa a existir para cuidar desse bebê, para cuidar dessa mediação do que vai para o bebê, do que vai para a mãe, né? Também, né? Tem Sim, essa retroalimentação ali. E, sim. e enjoo também, né? Tem um ditado popular que diz que é fome de grávida. E é um fome de grávida, é um fome de gente, é um fome do novo, né? Então, comam, comam o mundo que aquece o seu coração. É isso que a gestação pede para uma gestante. Se alimentem daquilo que nutre teu corpo e tua alma, com É, é, boas informações, com arte, gente. A arte é o que sustenta a nossa alma. Uma vida é. sem arte é uma vida
pobre, a gente precisa trabalhar com arte, encontrar, nem que seja olhar o céu e ver as pinturas das nuvens todos os dias e agradecer isso, né? Uhum. Então, o que a gente deseja para um filho? Eu tenho certeza que aqui, quem tem um filho, ou quem vai ter, ou quem deseja ter uma criança, não deseja nada de ruim para essa criança, deseja muito pelo contrário, né? Que esse bebê, que é um futuro adulto, que vai estar aqui daqui a alguns anos, batendo esse papo com outras pessoas em outras circunstâncias, seja livre, seja feliz, seja farto dessa vida. E aí, Sim. beleza, a gente atravessa um período de pandemia, onde uma gestação vem com sintoma de medo. E, caraca, como é que vai ser não poder se relacionar com outras pessoas? Ou como é que vai ser a ameaça de morte iminente o tempo inteiro? Como que a gente se blinda daquilo que a gente é atravessado o tempo inteiro? E aí é lindo você dizer que quando você estava no primeiro trimestre, mana, você não queria telas. Talvez você não quisesse se formar, talvez você não quisesse estar para fora e sim para dentro. E é essa Sim. escuta que é legítima. E se respeitar nesse lugar de silenciar, traz a nossa humanidade contorno. Porque a gente tem Uhum. que ser amorosa com aquilo que atravessou. Vocês já vão estar muito atravessadas. E aí, falar sobre a lua da concepção, lua do parto, a dança. Ai, meu Deus, ai, gente, uma É hora não muita coisa. foi. A gente vai estar no primeiro trimestre. Mas vou pegar o gancho aqui dessa pergunta muito boa, Sim. que fala da lua da concepção. E eu vou dizer que a gente tem uma lua madrinha, e essa lua madrinha é a lua da concepção. A lua da concepção, ela vai ter a regência da cadência da sua gestação. Então, quando a gente diz que são 10 meses lunares, significa que se eu engravidei na lua nova, eu vou contar 10 luas. E vai dar mais ou menos ali as 40 semanas, que é a Uhum. probabilidade maior de acontecer esse parto, né? Claro que isso pode acontecer antes, pode acontecer depois, mas é muito importante entender. Aí, pegando o gancho para a gente até fechar o primeiro trimestre, o que a lua nova fala para você? Ah, é Sim. muito subjetivo demais, eu não sei o que a lua nova fala para mim. Bom, e o que o inverno fala para você? Como você se sente no inverno? Uhum. Que o horário da meia-noite, que é o horário relativo à lua nova, fala para você? Né? Tem gente que meia-noite está dormindo, tem gente que meia-noite está acordado, tem gente que É. meia-noite está com medo. Tinha medo de, ai, meia-noite, passa um negócio de Uhum. quando bate o relógio, meia-noite, todas as caveiras, né? Sei lá, o horário da madrugada, não tem isso. Então, é Aham. pensar em como que a gente vai traçar paralelos para, de forma pessoal e intransferível, se relacionar com aquilo que te atravessa. É. Porque assim, não vai ter. Ah, então tá, lua nova, você já está na lua nova, você vai sentir isso e aquilo. Aí se a É, não é pessoa assim. odeia meia-noite e a outra adora meia-noite, já vai ser outra coisa. Muito diferente, é. Então, é a Mas aí, relação que a gente cria. e Fala, você amor. sente que nessa lua madrinha, por exemplo, se a pessoa, vou dar o meu exemplo, eu sei que eu concebi a Lavi na lua cheia, e depois eu pari ela na lua cheia, né? Isso Uhum. aconteceu comigo. Você sente que essa pessoa fica mais sensível a essa lua quando ela passa durante a gestação? Total. E é sobre isso que é bacana se basear na lua madrinha, nessa lua da Uhum. concepção. Porque aí você pega essa lua madrinha e você vai perceber que a cada virada dessa lua madrinha, então se eu concebi na lua cheia, a cada lua cheia, alguma coisa acontece no meu coração. E só você que vai saber o que está Sim, acontecendo. Mas é muito sim. comum. É muito comum. Cara, passei a noite com cólica. Pois é. Tive um sonho diferente. Aí você vai ver, tá na troca da lua e tá bem ali na lua madrinha. Especialmente quando a gente tem as superluas, né? Ou assim, ocasiões, eventos que são mais palpáveis com a Lua, onde ela está mais próxima da Terra, né? Eu lembro que eu estava no primeiro trimestre e a gente teve uma superlua, uma lua assim muito forte, que eu passei a noite
inteira com sensações muito profundas no meu ventre. E foi muito no início, então não era tão fácil de sentir o meu ventre ainda, né? Assim, eu sentia de uma forma diferente, mas com essa superlua ficou muito palpável essa transição lunar para mim, né? Então eu acho que é interessante porque não são linhas rígidas, né? Então, assim, a mulher que está no primeiro trimestre, ela vai estar mais sensível às luas novas, porque essa é a lua que ela está vivendo na gestação dela, e ela também tem essa influência da lua madrinha dela, né? Então, eu senti muito isso, que aí, quando a gente chega no segundo trimestre, a gente pode fazer esse gancho de transição, a gente está numa outra energia, né? A mulher tende a sair do casulo um pouco mais de caramba já. Fiz algumas adaptações, as mulheres que estavam sofrendo com enjoo, a tendência é diminuir, a zerar esse enjoo, né? A maioria das mulheres, pelo menos. E elas saem desse casulo e vêm para o mundo. Tipo, ó, tô gestando, mas tô de volta, né? Assim, a gente sai um pouco e aí a gente desenvolve uma relação muito mais próxima da lua crescente, que traz essa energia mais para fora, essa energia mais da guerreira, né, do fazer, do criar, essa flecha, né? Assim, eu sinto que as mulheres no segundo trimestre, eu costumo achar, o meu segundo trimestre foi assim uma coisa de louco, e eu costumo ver outras mulheres que estão no segundo trimestre. Parece que é aquele desabrochar, né? Assim, aquele botão de flor que está assim se abrindo, uma beldade, uma coisa linda. Primavera! Te amo! E isso, assim, não quer dizer que seja uma realidade para todas, né? A gestação é um período de desafiador e tem gestações que ficam com esse desafio por muitos meses, mas a tendência que a gente vê é essa. Então, eu acho que fica bonito que a gente fica com. A gente vai desenhando esse mapa lunar que é tão único para cada mulher, né? Então, que tem a ver com a nossa lua de dentro, com a lua de fora, né? Sim. E aí tem essa relação, né? Chegando no segundo trimestre, essa lua é crescente, vem aí uma guerreira, vem uma Ártemis, vem energia, né? Uma Perséfone, vem aí essas deusas todas, trazendo uma primavera, que é tão palpável, porque quando conclui o segundo trimestre, também o primeiro trimestre, muitas mulheres sentem alívio porque não abortaram, porque a criança Sim. vingou. Então, em algum lugar esse alívio existe, né? De falar, caraca, passei, Passou. beleza. Mais uma Nossa, etapa aí Dida, você falou começando. tudo. E aí tem essa relação, né? Primavera, lua crescente, 6 da manhã, a noite acabou, o dia chegou, a energia voltou, mesmo que seja de forma inconstante ainda, porque a gestação é elíptica, ou seja, ela vai fazer o movimento de curva alta e de curva baixa até a reta final. E a vida é assim, né, gente? Hoje em dia, quando eu estou muito feliz, eu falo, fudeu, daqui a pouco eu vou entrar na fossa. Porque é assim, né? A gente está muito bem um dia, amanhã a gente não está, e daqui a pouco a gente está de novo. O desafio é andar na linha para ficar É, brincando com desequilíbrios, né? essa harmonia, né? É isso, né? Se você vai lá ver a curva, né? Quando você faz um eco do coração para ver o que acontece, é contração, intervalo, assim como o parto. Por isso que eu falo, se a gente se dissociar da natureza, a gente se perde do caminho. A gente é a natureza que está fora, ela repercute na nossa vida dentro. Uhum. Então, a natureza das emoções é a natureza de uma planta, do ar, da água, do fogo e da terra. Elas vivem aqui no nosso corpo. Então, Uhum. talvez a grande lamentação dessa humanidade muito racional, quando isso deturpa, é se dissociar da natureza e achar que alguma coisa que, sei lá, a gente precisa resgatar essa matriz, né? Uhum. Aqui, eu já vou mudar não sei de assunto, mas vou falar, né? O Brasil não reconhece os povos indígenas, os povos originários, como a mãe dessa terra. E é por isso que a gente está na merda, é só por isso. Sim, Sabe? Se sim. um dia a gente parar para reconhecer os povos indígenas como esse lugar de fonte dessa terra tão genuína, se a gente puder parar para agradecer esse lugar e não violentar, a gente está na violência o tempo inteiro. Só que Uhum. assim, vamos cuidar do nosso jardim,
Porque é só cuidando do nosso jardim que a gente cuida do jardim do outro. Então, se Pois é. cada um fizer a sua parte, de se reconhecer e de se honrar, e de se escutar, e de se investigar, e de se associar com a lua, e de entender que a gente engole a lua para parir a luz, para parir o sol, não é à toa que as mulheres dão a luz. O que é dar a luz? Que luz é Sim. essa? É um romance entre sol e lua. E para o sol Uhum. nascer, o que a noite faz? Planeja um período inteiro que a gente acha que não está acontecendo nada, que a semente está embaixo da terra, e de repente tudo acontece, tudo floresce, a criança nasce, a criança cresce, a vida passa e a gente também. Sabe? Então, o momento da revolução é agora. E esse momento é a flor da pelvis, como eu gosto de trazer, né? Esse Sim. momento, essa revolução está aqui dentro. A gente está formando uma nova geração de seres humanos. Eu não estou falando sobre Uhum. bebês, os bebês fazem parte desse processo. Mas a gente está formando uma nova geração de seres humanos, de pessoas que vão ficar com esse legado que não está leve, hein? Pois Mas é. vamos ter o mundo que a gente gostaria de trazer para os nossos filhos? Porque é sobre Uhum. isso. E se relacionar com a natureza que está aqui estampada, falando, olha, cara, eu tô com vocês, eu tô com vocês, eu tô com vocês. Venham comigo, por favor, por amor à existência. Vamos regenerar? Para Pois é. regenerar, a gente tem que se reconhecer como mãe terra também. Uhum. Isso não é papo haribo, acontece. Eu É sei, eu real, sei. né? É real, é palpável. É palpável, ó, é E na feito com gestação a carinho. gente sente isso, né? Então, assim, tem falando em regeneração, né? Você falou em regeneração e eu fiquei pensando, assim, fazendo novamente essa ponte entre o estudo dos ciclos menstruais e o estudo dos trimestres na gestação. Quando a gente está fazendo o estudo do ciclo menstrual, a gente vê uma relação direta do nosso período pré-menstrual com a nossa menstruação anterior e com o nosso período pré-ovulatório anterior, né? Então, assim, a forma como a gente se cuida durante a menstruação, que estaria relacionada à lua nova, e a forma como a gente se cuida durante o período pré-ovulatório, que estaria relacionado à lua crescente, vai afetar o nosso período ovulatório e o nosso período pré-menstrual. Então, como a gente cuida da nossa energia aqui, vai ser diretamente relacionado à segunda parte do nosso ciclo menstrual, né? Então, se a gente chega na fase pré-menstrual, usou toda a nossa energia de forma não sustentável lá no início, o pré-menstrual vai ser desafiador, a gente vai ter uma TPM danada, tem todos aqueles desequilíbrios mais desafiadores. Se a gente pensa na gestação, trazendo então as fases da lua, né? E esses no primeiro trimestre e no segundo trimestre. Se a gente consegue respeitar a energia do nosso corpo de forma sustentável, ou seja, respeitar essa fase da lua nova, que é o primeiro trimestre, se cuidando, desintoxicando, se nutrindo, né, se permitindo. Na fase da lua crescente, fazendo movimentos sustentáveis, que eu, Mariana, considero importante pensar também na sustentabilidade já do pós-parto, ou seja, já começar a pensar na sua rede de apoio lá na frente, já começar a pensar na sua situação financeira lá na frente. Então, se você é autônomo, você já precisa pensar em criar coisas que vão te apoiar lá na frente. Se você trabalha numa empresa, você já precisa pensar no seu acordo do pós-parto, né? Para quando você chegar na lua cheia, que é o último trimestre, você poder aproveitar e aos poucos ir retornando para essa caverna, porque você sabe que tem um quarto trimestre aí para você voltar para a caverna, que vai ser o pós-parto. Então, como é que você sente que é essa relação de sustentabilidade mesmo da gestação, para que a gente não chegue no pós-parto, que nem aquela figurinha que eu te mandei uma vez no WhatsApp, que era uma figurinha da mulher caindo assim do carro, caindo, tropeçando em um monte de coisa, e a palavra assim, cheguei, tipo assim, cheguei atropelando tudo, totalmente ferrada, né? Então, como é que a gente pode fazer essa sustentabilidade da gestação para ser saudável, em conexão com o bebê, para chegar lá no quarto trimestre, que é o puerpério, a gente poder ter uma base sólida para descamar de novo, né? Então, se eu pudesse cantar uma música, seria aquela No Mundo Ideal, né? No mundo ideal, né? A gente não precisaria pensar e a gente teria rede de apoio, que é a coisa mais importante que uma mulher
pode ter durante esse período de gestação, parto e pós-parto. Rede de apoio faz a diferença existencial na vida das mulheres. Essa rede de apoio, ela pode ser familiar, ela pode ser online, ela pode ser contratada, ela pode ser, enfim, pode ser um pedido, porque as mulheres precisam aprender a pedir ajuda quando precisam, tá? Mas eu vou deixar para falar isso na lua minguante, só para a gente conseguir concluir Isso. as quatro fases principais assim dessa lua. E você me resgata quando a gente chegar na minguante, porque isso que você trouxe é muito fundamental e tem dicas também. E uma delas eu acho que eu posso começar dando agora, que é da mesma forma que a gente planta as nossas luas durante a menstruação, né? Vocês também podem plantar as suas luas durante a gestação. E dessa forma, existe um biofeedback dessa energia que a gente traz como uma oferenda, né? Você oferece uma semente que está ali sendo germinada, uma semente de ser humano, e essa é a maior oferenda que vocês vão dar para a Terra. Então, que seja uma semente boa, assim como a música, né? Somos plantadeiras de semente boa. Então, essa semente boa vai ser a maior oferenda, que vai ser a festa do trabalho do parto, quando a gente sai do período da lua crescente e entra na lua cheia, que é o último trimestre, que é aquele trimestre onde vocês estão transbordantes, onde está tudo transbordando. Por que o parto é tão ligado, né? As pessoas ficam se relacionando com ai, lua cheia, voltaria. Tem lua por tudo quanto é parto, tá, gente? Mas a lua cheia fala dos transbordamentos, fala desse lugar da porosidade, fala do lugar de vocês não sustentarem mais aquilo que de repente chegou no ápice e vocês jorram um ser humano para o mundo. Porque é isso que a lua cheia fala no terceiro trimestre, quando os peitos estão fortes, os filhos estão fartos, a barriga aponta para o mundo uma nova humanidade. E aí vocês vão parir transbordando essa lua cheia para fora de vocês. E vocês podem parir essa lua cheia na lua minguante, na lua nova, na lua crescente, na lua cheia. Independente da lua, a reta final da gestação, ela tem a regência dessa lua cheia, dessa lua farta que vai transbordar, onde tudo fica sensível, onde você chora às vezes em ver uma criança andando na rua, ou em ver um comercial de papel higiênico. A gente está sensível, porque a gente se maravilha com o fato de estar vivas e de estar produzindo um outro ser além da gente, um bebê real que vai chegar, que anuncia um novo tempo. A figura da grávida na minha vida, assim, eu falo isso nas minhas rodas, nos trabalhos que eu faço, que se eu pudesse, o maior sonho da vida era ter a casa da Dida. A casa da Dida era uma casa para receber de clérigos, um ashram, algum lugar que pudessem, sabe, parar durante esse período e não se preocupar com o que vai acontecer depois. Que o governo pudesse financiar isso. Eu sei que é utópico, mas como diz Daiane, a utopia existe para que a gente continue caminhando e sonhando, né? Mas imagina um espaço, cara, para receber e para elas poderem fazer arte, comer bem, mexer na terra, sabe? Para viver esse pulso da vida. Não se preocupar, caraca, eu tô grávida, fudeu, ai, eu não tenho trabalho, caramba. Como é que vai ser, meu Deus? Já é difícil comigo, como é que vai ser com o outro? Porque é isso que acontece. E a gente se desacredita desse lugar cuidador e criativo que vocês são feitos, porque vocês são um pedaço de Deus na Terra, gente, da deusa. A gente veio de um pedação de chã, patinho, lagarto e tigre. Tigre? Tigre? Não sei. Mas, enfim, a gente veio de um pedacinho lá do universo. Cada um veio de um pedaço. Né? Esses bebês que estão chegando, eles estão fitando vocês há um tempão. Só vendo a hora certa. Você bateu pandemia, todo mundo, galera! Porque assim, eu nunca vi tanta grávida quanto na pandemia. Nunca vi. Tem uma Pois é, são seres muito guerreiros, né? Muito corajosos de chegar aqui nesse momento, né?
Dida, eu acho que, assim, como não seria diferente a humanidade se a gente conseguisse cuidar desse espaço, né? Tem uma frase que fala muito isso, né? Que é Peace on Earth begins with birth, né? Então, que a paz na Terra começa no parto. E aí, como seria diferente a gente receber essa chegada dos bebês serem, assim, de forma tão digna, tão regeneradora, né, para as famílias, porque fica muito puxado quando a gente tenta fazer tudo sozinho, né? E para esse ser que está chegando e que é o futuro da humanidade, né? A real é essa, são os futuros líderes, são os futuros, enfim, criadores de transformações, né? Tem uma música que é Depende de nós. Não tem uma? Sim, exatamente Então, isso. essa revolução é nossa. Essa revolução é das Pois é. mulheres. Essa revolução. E olha que isso já mudou muito. A gente está num passinho bem de formiga. Mas se a gente pega um recorte, eu que trabalho com parto, sei lá, comecei a acompanhar parto com 15 anos de idade, gente. Mas profissionalmente com 22. Então, assim, tem um lugar, estou com quase 40. Poxão. Mas tem tanta história boa nessa jornada. Se a gente pega Sim, um recorte de 10 anos, que nem é tanto tempo assim, a gente já evoluiu muito. A passos de muito. formiga, das formigas atômicas. Essas formigas estão fazendo revolução. Elas trabalham muito. Por isso que eu É. falo, eu trouxe muito isso, porque eu tive a última roda das sementeiras agora no domingo, que é o meu trabalho do coração. A última dessa jornada, porque eu estou trocando de roupa, trocando de pele, no meu período lua nova, trazendo aí um novo projeto, que é essa pesquisa com as parteiras tradicionais, né? Mas se a gente pega essa escola iniciática da gestação como uma estufa de sonhos para a humanidade, enquanto a gente está fresca, porque a gente esquece depois. A gente tem que aproveitar enquanto está fresco, enquanto dá para deixar marcas, porque depois a gente vai botando camada e vai se vestindo e vai se protegendo. E daqui a pouco, o que era mesmo que eu pensei e sonhei quando eu estava grávida? Era um mundo melhor que eu Sim. queria, sabe? Então, Uhum. nesse momento de tinta fresca, onde as mulheres que estão nesse movimento, elas podem gerar e elas são, assim, é quase que uma, cara, passou por esse processo, passou bem por esse processo, vira propagadora. Passou bem por esse processo. Propagadora, a gente não vai virar chata do parto humanizado, não, tá? É sério, isso é sério. Porque você está se perdendo o caminho. E achar que se você teve uma boa história, que faça isso como eu fiz. Não. Cada uma tem que descobrir a sua estrada, porque a gente só conhece a estrada caminhando. Então não Pois é. adianta ir com receita pronta para as mulheres, porque uma coisa ou outra elas podem pegar se elas desejarem. Mas se a gente vem Uhum. com receita pronta, a gente deixa de aprofundar esse lugar tão importante. Eu acho que tem Uhum. um aqui. Mas isso é super importante, Dida. E aí tá me vindo aqui também uma dica que eu acho assim muito bacana, que na verdade foi uma dica que eu vivi com você, né? Que assim, como então a gente viver essa gestação saudável e em conexão com o bebê ao longo desses 4 trimestres. E aí uma coisa que ficou muito viva para mim e que, mais uma vez, como você falou, não significa que vai ser para todas as mulheres, mas eu acredito que é um caminho benéfico, pelo menos para a grande maioria, foi participar exatamente da Roda das Sementeiras. Então, para quem não conhece, a Diana, durante a pandemia, começou esse movimento da Roda das Sementeiras, que já era real, né, no mundo físico, presencial, que a Diana também é dançarina. Então, ela traz a dança do ventre e esse espaço de bate-papo uma vez por semana durante a pandemia. Então, ela passou para online e eu entrei. Eu já estava assim, eu acho que eu estava no finalzinho do primeiro trimestre. E quando você lançou, eu falei, uau, tô dentro na hora, né? Então, durante toda a gestação, eu lembro que até quando eu entrei, na verdade, já tinha umas mulheres muito barrigudas, né? E eu não tinha nem barriga ainda. E aí eu ficava olhando aquelas barrigudas, eu ficava, ai, gente, será que eu tô viajando de estar aqui? Nem tô barriguda ainda, né? Ainda tô assim me reentendendo como gente. Não sei se eu devia estar aqui, não. Eu lembro de me questionar uma semana ou outra, assim, cara, será que eu deixo pra voltar mais pra frente? Aí alguma coisa falou assim, não, Mariana, vai, segue, né? Assim, persiste.
E aí, Dida, eu sei que o que foi acontecendo foi que todas as semanas, então, nas quartas-feiras, eu tinha aquele momento de conexão ali com a gestação. E aí, o que ficou muito vivo para mim, que tem até uma frase em francês que fala, me remete isso, que é petit en petit, l'oiseau fait son nid. Eu não falo francês, mas eu sei que a frase é essa, que é de pouquinho em pouquinho, o passarinho faz o seu ninho. E o que eu entendi é que esse cenário, ao longo do tempo, me deu uma conexão muito grande com esse bebê, porque toda semana, um dia na semana, eu dedicava tempo a me conectar com o meu corpo. Aí, quando eu cheguei no segundo trimestre, que a barriga já estava começando, eu fui aumentando um pouquinho esse tempo de conexão. No terceiro trimestre, isso já era uma ajuda danada, porque eu já comecei a dedicar a quarta-feira inteira para a gestação. Então, assim, quarta-feira não trabalho, já é o meu desacelerar para esse parto, né? Então, não vou trabalhar, não vou fazer coisas estressantes, eu vou cuidar de mim. Então, eu dedicava tempo para sair para caminhar, dedicava tempo para ficar com a minha filha mais velha, fazia minhas máscaras de argila, né? Fazia automassagem, cuidava de mim, era um dia delicioso e entrava em conexão com esse bebê. Então, para mim, foi uma dica que assim, eu vivi com você, né? Porque você estava anfitriando esse espaço que era muito fértil e foi uma forma de eu conseguir manter essa conexão. Quando passou, a gente, porque acho que nessa lua crescente a gente fica muito agitada, cheia de projetos e querendo dar ponto nesses nós que estão em aberto, porque a gente sabe que tem uma caverna lá na frente, né, no pós-parto. Então, se a gente deixa, eu acho que dá uma engolida na gente, aí quando chega o terceiro trimestre, a gente já tá meio atribulada, né, se atropelando um pouquinho para terminar tudo. E Dida, não sei se você ainda tá aí, tá? Eu tô, você travou Tá. para mim, mas eu tô aqui. Tá, deve voltar já já, então. É, então, assim, isso de manter, separar um dia ao longo da gestação para se conectar com o bebê é muito bacana, para mim foi muito efetivo, né? E aí queria ouvir um pouquinho de você, assim, se você tem mais dicas, porque qual é esse real impacto no bebê uma gestação saudável, né? Assim, além de, claro, se alimentar de forma saudável, então dar preferência sempre para os alimentos orgânicos, beber muita água, desenhar, escrever, separar tempo para fazer a arte criativa, né? Assim, quais são algumas dicas que você poderia dar? Acho que a primeira dica é se acolher, porque muitas que estão grávidas muitas vezes vão pensar, caramba, eu não estou fazendo nada disso, então eu estou tendo uma Sim. gestação ruim. O primeiro ponto sempre vai ser se acolher. Se acolher porque a maternidade ideal é aquela que foi possível. Tem muitas mulheres que chegam no meu trabalho, às vezes com 40 semanas, e eu falo, você chegou na hora certa. Era essa hora. O primeiro ponto sempre vai ser esse. Porque senão a gente vai replicar a história da culpa materna. Mas Sim, se a para gente puder sempre. inspirar esse lugar revolucionário de se conectar com essa força, de por mais que desafio, porque às vezes o desafio vem do estranhamento também. Queria estar grávida, Uhum, mas eu ainda não senti aquele amor pelo meu filho. Será que esse amor pelo meu filho existe? Isso é muito uhum. comum de acontecer, isso é pouco falado, isso é muito sentido. Então, mana, Foi minha ametista. então, ai, meu Deus. É isso, transformação, gente. Ametista, energia da transformação. Isso é uma boa dica. Então, assim, entender que o amor, ele é uma construção, por mais que ele seja químico também. E se dedicar, entendendo que pensar que não está pensando no bebê é estar pensando no bebê, porque vocês estão juntos e misturados. Respira aí um pouco aliviada agora, né? Faz um, ai, que bom, é verdade, eu estou pensando nele. Porque eu acho O que ele está tempo pensando que a todo. gente está junto. E aí o bebê que é desejado, gente, tem um passaporte muito bonito para o mundo, de verdade, né? Um bebê que a gente tem desejo por ele. E, na verdade, a gente vive nessa aspiração do amor o tempo inteiro. Talvez a nossa maior aspiração enquanto seres animados seja a busca do amor, esse amor incondicional, esse amor pelas causas humanitárias, esse amor que a gente recebe da nossa mãe, do nosso pai, ou que a gente não recebeu, mas aprendeu com a vida de alguma forma a ressignificar aquilo que foi dado.
E aí a gente devolve e cura quem está atrás também. Cura quem veio antes e libera a linhagem de vocês. Porque assim, a gente nasce na vida, a primeira coisa que vocês ganham quando a gente nasce é uma linhagem familiar. E a gente não pode se dissociar disso. É uma sequência, uma fileira de ancestrais que a gente tem na nossa história. Então, poder olhar para isso e ressignificar e devolver para essas ancestrais aquilo que você recebeu, ou pouco, ou muito, ou ok, né? Mas devolver alguma coisa, beleza, eu recebi aqui, sei lá, recebi um limão e eu fiz desse limão uma limonada. Todo mundo que veio antes vai sacudir, a terra vai tremer e vai falar: obrigada, você libertou a gente, obrigada. E o bebê que está chegando? E o bebê que está chegando, sabe? O que ele precisa? Eu estou falando do passado. Só que quando você está grávida, meu amor, você tem o passado, você tem o presente e você tem um futuro breve nessa barriga que está aí na frente, apontando para o mundo. E esse bebê precisa do que para chegar bem no mundo? O que a gente poderia oferecer para esse bebê? Atenção, respeito, Amor. isso é uma ferramenta. Então, quando você diz que separar um dia da semana, para quem tem dificuldade, uma vida atribulada e foi engolida por essa sociedade que não entende a importância de uma gestação para a construção de uma sociedade melhor para todas nós, né? Me perdi aqui, mas deixa eu voltar. É que é difícil, né? Para as mulheres que estão nessa situação, pode ser muito desafiador poder separar um dia, né, da semana para fazer Sim, essa conexão. mas Mas vai então, como será que... acorda, o momento que vai dormir, vai fazer uma oração, um rezo, uma intenção, não precisa ter religião para rezar. Vocês são Sim. benzedeiras, a gente tem que resgatar essa raiz de se benzer, essa raiz regenerativa de se autocurar e de se dar amor. E talvez uma das coisas que eu vejo na prática, gente, eu já acompanhei mais de 1.100 partos na vida, já acompanhei milhares de famílias nas minhas rodas, trabalho com isso há muitos anos, e é sintomático a falta do amor próprio. Sabe? A gente se perde. E a maternidade é uma cilada, porque aí agora que eu virei mãe, meu olhar está mais para o outro do que para mim. E a gente só é capaz, de verdade, de entrar numa relação bem, que a gente também está se fazendo bem. Só que a mãe tá para o bebê, assim como o bebê tá para a mãe. E se a gente entende isso, já pegando o gancho da lua minguante do 4º trimestre, a gente vai ter um biofeedback, a gente vai ter uma retroalimentação dessa energia que vai ser mantida. Porque assim, a lua minguante, ela fala do quê? Estou escoando a minha produção. Meu peito inflou, minha barriga cresceu, agora eu desaguei, agora eu pari, agora eu tenho um espaço aberto na minha barriga, eu tenho peito que drena leite, eu tenho leite que é sangue branco, gente. Leite é sangue branco, é seu sangue. É você que é o prato de comida do seu bebê, sabe? E esse prato de comida de um bebê que chega com fome de gente, com fome de contato, precisa estar bem nutrido. E aí a gente vai no gatilho do 4º trimestre, que é precisa de rede de apoio, precisa de rede de apoio. Sem rede de apoio vai ser foda pra caralho. Não dá. Pois é. Acolham os companheiros nas horas que eles quiserem ou elas quiserem, ou quando alguém oferecer ajuda, porque a gente não fica numa suficiência e num lugar de achar que a gente sempre vai fazer melhor do que o outro, porque de fato a gente vai. Real é essa, né? Mas não dá para fazer o tempo todo, então acaba que não é melhor, né? No final acaba que não é melhor. Deixa fazer do jeitinho, vai ser um jeitinho diferente, mas vai ser um jeitinho daquilo respeitoso que foi também. Senão a gente drena não, a gente acaba, na verdade, tirando o outro da cena e fica sozinha. Fica sozinha. Né? Exatamente, aí fica muito difícil. Sim. Enfim, são muitas nuances, são muitas coisas, mas pegando aí essa relação da lua minguante também para falar um pouco dessa subjetividade da lua, essa lua minguante, ela representa o horário das 6
das 6 da tarde. E se a Uhum. gente for pensar no horário das 6 da tarde, gente, que horas que bate o sino da igreja? Pois Né? Às é, 6. sim. Quem tem filho sabe qual é o horário da bruxa? É. Começa a chorar, começa a reclamar, né? Essa entrada da noite de novo, né? Essa transição do dia para a noite, né? Acabou o dia, agora a gente está voltando para esse momento de escuridão, para esse momento que não tem essa luz externa, né? Exatamente. E aí talvez seja o momento de ritualizar, sabe? Se eu Uhum. sei que eu vou ficar mais vulnerável nesse lugar, se eu sei que eu vou precisar de ajuda nesse lugar, 6 horas pode ser um bom momento de parar, beber um copo d'água, fazer um ritual, pedindo Sim. proteção, pedindo ancoramento, pedindo carinho e cuidado, se nutrindo. Uhum. Então, o horário da minguante, a minguante pede por nutrição. A lua minguante pede por nutrição. A gente às Uhum. vezes vai trabalhar ali os desapegos, os não sei o quê, desapega, desapega, desapega. E depois de desapegar, gente, vocês estão nutridas? A gente não pode desapegar sem tonificar. Esse é um Pois é. conceito ayurvédico. Esse é um conceito ayurvédico. O Panchakarma, que é o detox ayurveda, ele tira, ele limpa as toxinas, mas ele tonifica logo depois. E se a gente só Exato. tira, só faz detox, detox da gestação, detox da amamentação, cara, vocês vão ficar esvaídas de energia. Pois Então, é. o mantra do pós-parto, além do nada ficou no lugar, E do vai passar? vai passar nem que seja por cima de você, meu amor. Vai passar. É, você sobrevive e uma mão Pois é. lava a outra. Se nutra daquilo que te faz bem, porque se não for assim, fica difícil. E aí, uma das coisas mais legais que eu posso dar como dica para um bom puerpério é cuidar desses espaços abertos que ficaram durante a gravidez, logo depois do parto. E aí eu vou trazer um conceito do Ayurveda, né? Porque a gente tem um vata gravado, que é esse elemento do ar, o espaço que abriu, da dor que sentiu, do sangue que está acontecendo aí dessa cicatriz uterina, né? Até Esse cicatrizar, esvaziamento, né? tem um esvaziamento e tem um espaço que é aberto, uma lacuna que Pois é. fica aberta, que a gente precisa nutrir. E como é que a gente Uhum. faz para cuidar desse vata, para não ficar com a sensação de uma mente vazia, de não conseguir focar pensamento? Porque pensamento no pós-parto, gente, vira leite. Na gestação vira gente, mas no pós-parto vira leite. E aí, oleação diária, desde a gravidez, óleo de gergelim, quentinho, morninho, aquece. Eu sei que grávida é uma usina de calor, mas no puerpério a gente precisa não perder calor. Aqui na Colômbia, e aqui nessa região dos Andes, as parteiras têm uma preocupação muito grande de sacar o frio. E aí você vai começar a fazer os paralelos. Sacar o frio. O que é sacar o frio? É cuidar do vata que ficou aumentado. Pois Né? é. Toma uma garrafada, gente, né? Porque eu gosto de uma cachaça. Mas o povo toma logo depois do parto, você acredita? Uau! Mas é uma garrafada, uma pinga boa para Caramba! tirar o frio de dentro logo depois do parto, para aquecer o organismo, né? Sim. E, Pois então, é, você tá oleação, pezinho quente, comida de fácil digestão, tá? Comida de quentinha. fácil digestão, não comam salada no pós-parto. Que salada às vezes é difícil de digerir, é muito leve, leve é frio, frio é vata, vai agravar isso. Se for comer folha, come um espinafre, brócolis, tudo mais cozidinho nesse pós-parto. Uma É. sopinha de inhame, né? Quem come canja, canja. E coisas gostosas também, né? Agora a gente se perdeu muito desses cuidados antigos. E às vezes eu vejo alguns posts, sim, a gente não precisa deixar de comer nada, vocês não precisam deixar de fazer nada, na verdade. Mas aproveita para também perceber que é importante ser cuidada. E ritualizar o Uhum. cuidado é uma forma de auto-amor. E é sobre Sim. isso também, tá? E Prestar aí atenção nesse autocuidado, né?
Eu tô com medo da hora de não dar. Acho que já tá acabando, né? Eu acho que tá. Eu vou só fechar então falando que você está trazendo e aí está me ressoando muito assim a importância, uma prática que é muito boa no pós-parto, mas que é papo para outra live, é a vaporização do útero, né? Que na verdade ela é milenar no uso do pós-parto, né? A razão em comum para todos os lugares do mundo que usam a vaporização do útero é no pós-parto e ela faz exatamente isso, né? Ajuda a manter esse calor no corpo nesse período de regeneração, onde ela vai desintoxicando, ou seja, limpando esses lóquios e nutrindo, ajudando os órgãos a voltarem para o lugar mais rápido, a esse corpo a regenerar mais rápido, né? É Então é calor uma que a gente prática muito precisa. boa. É, Exato. calor. E pode na reta final, Manu. Aí você Isso, troca só no esse gel com finalzinho, Dona né? Mana. Depois de 8 semanas, já pode. É, Amor, vamos fechar então para não cairmos. tá, Gratidão. deixa eu só terminar de falar, é que eu esqueci de falar, gente. O olhinho no Fala. final é no umbigo, tá? Passa olhinho no final, puerpério, nutre esse umbigo, nutre essa barriga, olheia, e aí você pode botar uma faixa, um paninho para aquecer esse forninho da alquimia, tá? Isso, E perfeito. é muito profundo tudo isso, é muito profundo tudo isso. É, em breve eu estou lançando aí uma imersão nessa fase da lua, gestação e plano de parto emocional. Mas deixa para contar depois. Te Arro. amo, e tô Também, morrendo de meu amor. saudade. Ai, Gratidão, viu? Obrigada. cara, que elas Você fazem é maravilhosa. as saunas aqui, gente, no pós-parto, um negócio incrível. Hum, Tô aprendendo uau. muita coisa legal. Quero saber tudo. Tá, Depois a gente beijo, marca mais para você compartilhar com a gente. Beijo, te minha amo. linda. Até mais também. Até logo.